Mas o presidente Lula... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que o presidente Lula deveria ser melhor aconselhado. Eu não sei se é senilidade, se é o arroubo do poder, se é uma destemperança na fala. Eu estou sendo bondoso com o Lula agora, sei que sou. Mas há um absurdo. Ele ainda diz que precisa ser convencido pela equipe econômica da real necessidade de se cortar gastos. E a pergunta é, saberá o presidente Lula realizar as 4 operações matemáticas simples? Porque me parece que não. Eu acho que ele sabe, Paulo, desde que não seja... Ele sabe com o dinheiro dele. Quando o dinheiro não é dele, aí ele se esquece de fazer conta, né? Porque se até hoje ele não entendeu que quando você gasta mais do que você arrecada, você tem que tomar dinheiro. E quando você toma dinheiro, você paga juros. E quanto mais você toma dinheiro emprestado e mais sua capacidade de pagamento fica sob suspeita, mais esses juros aumentam. E com isso a dívida do Brasil, no caso a dívida interna brasileira, explode. Se ele até hoje não aprendeu, mas ele aprendeu. Só que não é com o dinheiro dele, então fica fácil falar isso. Agora, pior ainda, Paulo, dentro dessas falas absurdas do presidente, ele também fez uma declaração, agora eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, no final do dia, mas eu tive ciência disso hoje, que ele disse que não está preocupado com dólar porque pobre não compra dólar. Pobre não compra dólar. Ele falou agora, isso alguém hoje. tem que explicar para ele que o pobre não compra dólar, mas o pobre compra pão. E o pão, o trigo, a farinha que faz o pão é cotada em dólar. O pobre precisa de transporte coletivo e precisa de frete de mercadorias que compra. E combustível está atrelado ao dólar. Ou seja, o pobre, quando vai consumir muita coisa, inclusive, Paulo, tem um número, 20% da cesta básica é atrelada ao dólar. Então alguém tem que explicar para o presidente que o pobre pode não comprar dólar, mas ele compra comida que está atrelado ao preço do câmbio. E aí, em contrapartida, o ministro Fernando Haddad está dizendo que a partir de segunda-feira deve anunciar mais um corte nas despesas do governo, um corte de aproximadamente 10 bilhões de reais na despesa do terceiro bimestre de 2024. Então, é só para a gente ver como há disparidade nas falas, uma fala que está olhando para a planilha e outra fala que está olhando para o céu, que está olhando para o seu populismo de plantão. E eu não tenho nenhuma dúvida, assim como eu disse durante o governo Bolsonaro, que era um governo populista, eu afirmo, no governo Lula é um governo populista, que pouco se importa com princípios básicos de governança. No caso do presidente Lula, essa irresponsabilidade por achar que não há problema se o país tiver um déficit de 0,1% ou 0,2% do produto interno bruto e que o governo não é obrigado a cumprir metas se houver coisas mais importantes para fazer. Ora, então o governo vai descumprir metas e quem vai pagar a conta, presidente? Essa é que é a pergunta. Paulo, foi interessante você lembrar do governo passado, né? A gente observa agora uma inversão de papéis. No governo passado, a gente teve o ministro Paulo Guedes, né, como o cara que tentava segurar um pouco as contas, e aí depois a gente teve o presidente Bolsonaro como o cara que ajudou a arrombar o cofre visando a eleição. Né? Aqui, a gente está tendo o papel igual de novo que o presidente Lula, mas que era comum, mas agora a gente tem o Fernando Haddad no papel contrário, porque ele que está tentando segurar. O interessante disso tudo aqui, Paulo, eu fico imaginando, e eu peço perdão pela expressão que eu vou usar, tem que ter muita cara de pau, tem que ser muito sem vergonha, ambos, né? Porque, Paulo, você imagina, nós dois aqui, né, trabalhamos na Rádio 98, imagina os nossos chefes todos os dias falando que o nosso trabalho está errado e todos os dias a gente tendo que fazer o contrário do que o chefe pede, sem falar que o que ele está dizendo é errado, compreende? Porque o que o presidente Lula faz é desqualificar o trabalho do Fernando Haddad e o Fernando Haddad, para não causar estragos políticos à imagem do Lula, finge que está tudo bem. Tem que ter muita cara de pau para suportar isso todo santo dia.